Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil é o país que concentra a maior quantidade de água potável do mundo. Agora, curioso e paradoxalmente, é um dos países onde a seca é um fenômeno recorrente. Mesmo assim, século após século, a seca vem causando estragos enormes à região Nordeste, sem que tenha sido estabelecida em bases sólidas uma política de convívio com o período das estiagens. Agora mesmo, a Paraíba enfrenta um estado de colapso hídrico dos mais rigorosos. Enquanto isso, a região norte, que tem a menor taxa demográfica do país, conta com a maior bacia de água potável. Só para dar uma ideia, apenas 1% da água do Amazonas daria para abastecer toda a cidade de São Paulo. O deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, está conosco nesta edição do Palavra Aberta, justamente para comentar esse quadro. Deputado, o senhor tem percorrido o Estado? Tem visto como é que está essa situação? A gente só lê as notícias aqui pelos jornais, mas uma pessoa que tem uma visão direta deve ter um depoimento meio dramático, né? Paulo, eu tenho raízes sertanejas e minha família é de Santa Luzia, que fica a 270 quilômetros da capital João Pessoa. Então é realmente o sertão paraibano, é o epicentro realmente do semiárido nordestino. E li que a situação lá realmente é de calamidade pública, porque o colapso no abastecimento já não é mais aquilo que nós temos até no imaginário popular, de ver aquelas casas na zona rural, faltando água, tentando ser abastecido por carro-pipa. O grande drama hoje nosso é que a zona urbana entrou em colapso. Já existem hoje dezenas de cidades na Paraíba em que falta água na torneira nas cidades, na zona urbana, o abastecimento é feito por carro-pipa. Então o grande drama hoje do Nordeste, especialmente do sertão, não é mais a água para os animais beberem, para manter o rebanho ativo, porque o rebanho já foi praticamente dizimado. Não é mais simplesmente a água para a irrigação, para o setor produtivo, não, porque a plantação também já está comprometida. É realmente a água de beber para as famílias que tem faltado e tem colocado em risco. O outro grande problema é que os mananciais que ainda existem estão quase que totalmente desabastecidos. Na Paraíba, eu cito os casos do Açude Boqueirão, que abastece a cidade de Campina Grande, que é a maior cidade do agreste nordestino, e o manancial do Açude Coremas, que abastece o grande sertão paraibano. Todos abaixo de 10% da sua capacidade, ou seja, o colapso e o drama pode ser ainda maior. E a gente, se não chover, se a gente lê um pouco da história, lembra da frase famosa de Dom Pedro, que diz que daria a última pedra da coroa para que nenhum nordestino passasse sede. E a situação permanece a mesma. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E cadê a prioridade? Tanto que permanece a mesma, que nessa minha luta para medidas estruturantes de convivência e combate à seca, eu fui fazer pesquisas históricas. Você traz aqui discursos de grandes tribunos, por exemplo, Alcides Carneiro, há mais de 50 anos atrás, que já tratavam do tema com os mesmos argumentos. Ou seja, há quase 100 anos atrás, se faz o mesmo tipo de enfrentamento à seca que fazemos hoje, com medidas paliativas, como o abastecimento de carro-pipa, busca de ração para os animais, cisternas, poços. Ou seja, não avançamos para a solução estruturante, que será, no caso, e aí reside a grande esperança e expectativa, a transposição do Rio São Francisco, para que, se essa água não vem lá do norte, que essa obra vem se arrastando há algum tempo, e a gente sabe que na hora de injetar os recursos necessários, isso tem saído a conta-gotas, sem querer fazer nenhum trocadilho.
Sem dúvidas, foi a grande ilusão do povo nordestino, é uma chaga aberta no coração do sertão, essa obra que não se conclui. Nós vamos para mais de 10 anos de obra. Foi talvez uma das primeiras promessas do governo Lula e terminou o ciclo de poder do PT e não conseguiram entregar a obra e por falta de vontade política, porque os estádios da Copa do Mundo estão aí, eles foram erguidos a todo vapor, porque tinha urgência e tinha emergência. A transposição do Rio São Francisco custou um pouco menos que esses estádios todos e não foi tratada com essa urgência. Porque você lembra para os estádios da Copa do Mundo? Sim, Era 4 turnos de trabalho, era manhã, tarde, noite e madrugada, porque tinha data para entregar. E a transposição ela serviu de engodo e de engano. Parecia que os olhos dos nordestinos brilhavam quando via a água que parecia que ia jorrar da televisão nesse marketing político avançado que tem hoje, iludia e enganava. Então, nós temos cobrado muito agora do novo governo para que conclua a transposição do Rio São Francisco. Foi aumentado o fluxo financeiro em 45 milhões de reais e o cronograma é para que em abril de 2017 essa água possa estar chegando para realmente enfrentar esse ciclo nocivo da seca. Porque a culpa não é da seca. A seca não tem rosto, a seca não tem nome. Ela é um fenômeno da natureza. É a mesma coisa que acontece nos países onde cai neve. Exato, e nós sabemos que vai se repetir. Né? Nós sabemos que vai se repetir. Então não adianta ficar mais com esse discurso inexpressivo, paliativo com a seca, não. Tem que concluir essa obra. Porque eu diria que é a grande incoerência do Brasil do século XXI. Nós temos hoje tecnologia para extrair petróleo lá nas profundezas do oceano, no pré-sal, e não conseguimos entregar água na superfície ao irmão sertanejo que está morrendo de sede. Isso é inadmissível e não adianta mais tergiversar com isso. Tem que concluir, tem que terminar, custa o que custar. Ver um irmão brasileiro morrer de sede hoje num país como o Brasil é uma grande vergonha. No material de apoio que eu consultei para preparar essa entrevista, diz assim: a população sertaneja convive hoje com um fenômeno de escassez de água que os meteorologistas acreditam se tratar do período seco mais crítico dos últimos 50 anos, com valores de precipitação pluviométrica, chuva, né, muito abaixo da média histórica. Será que o governo finalmente vai acordar, deputado? Tem de acordar, as medidas estruturantes são necessárias, porque no momento atual tem que tomar medidas emergenciais. Nós falamos, está em colapso. Então, infelizmente, hoje ainda tem que combater com carro-pipa, com ração animal, com cisterna e com pós-artesianos. Mas, em paralelo, tem que concluir a transposição, porque isso muda, inclusive, a estrutura econômica da região. Quando você tiver a certeza que tem a água de forma permanente, você pode investir em produção, você pode investir em plantação, porque você sabe que você vai poder se planejar para dar emprego, gerar renda e oportunidade numa região que é tão carente. Então, é realmente uma medida estruturante em se pensando em um novo país, em um novo Brasil. Não é hora mais de tratar a região do Nordeste com migalhas. Não, é hora de dar condições e oportunidade, e não existe oportunidade em nenhum lugar do mundo aonde não exista água. Então essa é a nossa luta. Só para dizer a questão do perdão das dívidas dos agricultores que perderam com essa seca é imperioso também, e nós estamos tratando disso de medidas provisórias, ou seja, as medidas estão sendo tomadas, mas não adianta mais deixar isso como segundo plano, tem de priorizar. Agora, deputado, a bancada nordestina como um todo, porque o fenômeno atinge não só o seu estado, atinge vários estados. Eu tenho notícia, por exemplo, que o sertão do Piauí também está enfrentando dificuldades. Na verdade, grandes, chega até Minas, né? vai até além Minas, do Nordeste, né? chega aqui Minas e Espírito Santo. Aqui mesmo em Brasília, os jornais semana passada estavam falando, olha, pode faltar água nas torneiras por conta da falta de chuvas. Quer dizer, é um fenômeno cíclico, não adianta. Agora, a bancada nordestina como um todo, ela está articulada para pressionar o governo e conseguir esses resultados? Precisa mais. Ainda há uma certa inércia ou omissão por parte de alguns que não têm a coragem de fazer o enfrentamento ao governo. Eu fiz enfrentamento ao governo do PT e farei enfrentamento ao governo Temer na hora de defender a Paraíba. A defesa da minha população, a defesa do meu estado é maior do que a subordinação a qualquer governo, a qualquer partido.
E eu acho que esse sentimento de nordestino tem de ser mais forte. E eu estou pronto para ir até a última instância para ver essa obra concluída. O que me deixa esperançoso e otimista são os diálogos que eu tive com o ministro da Integração Nacional, que é o ministro Helder Barbalho, que garantiu que foi aumentado o fluxo financeiro e que há um cronograma sério para que a obra seja concluída e a água chegue realmente a partir de abril de 2017. Da crise financeira? Sim, porque aí a grande luta nossa foi fazer com que a transposição do Rio São Francisco não entrasse no ajuste fiscal, porque essa é uma obra de Estado. Ela não é uma obra política nem de governo, é uma obra de salvar, como eu disse, a população nordestina, porque hoje, infelizmente, as estradas empoeiradas estão pontilhadas de carcaças de animais. São carcaças de bois, de animais que estão caindo pelas estradas pela falta de água e espero que isso não se repita com a vida humana. Nós temos que protegê-la a qualquer custo. Deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer para que essas providências cheguem logo. Agradeço. Nós encerramos essa edição do Palavra Aberta. Se você quiser assistir novamente a esta edição do programa ou qualquer outra edição do Palavra Aberta, é só você entrar no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.